Gravando a segunda parte da aula Fenômenos Psicossomáticos. Hoje, 16 de junho de 2022. A imagem está boa, Vanessa? Tá ótimo, tá tudo certo. Então, nós vamos falar de fenômenos psicossomáticos. Na aula de antes de ontem, eu fiz uma abordagem, falando um pouquinho aqui para a gente ir desenvolvendo o que significa psicossomático, tá? Então, já vou seguir para outros slides. Mas ele avançou muito, ele foi lá no final. Tá. Os estilos de comunicação da mãe modifica progressivamente quando a criança coloca de pé. Isso aqui está errado, deixa eu mudar aqui. Os fenômenos psicossomáticos foram estudados por Freud em 1891. Olha quanto tempo, né? O seu trabalho sobre afasias. Afasias ainda se estuda afasias até hoje. É muito utilizado também pela psicologia. Mas ele usou principalmente nessa afasia, no caso Dora, quando se referiu que podem existir algumas áreas orgânicas de extensa sensibilidade, empregando o termo complacência somática, as quais condicionam, facilitam, descarregam e se tornam cenário para determinados estados emocionais. Então, esse foi o princípio da psicossomática. As mudanças de sensações dolorosas que provocam sofrimento, e esses podem ser provocados também no analista, pelo paciente, são denominadas de sensação ou situação catastrófica, devido ao estado confusional e à ansiedade depressiva que possa provocar. É comum no paciente somatizador que isto vem acompanhado de actings. Quando nós falamos actings, são atuações. Ele desempenha um papel, ele atua como se estivesse dando um show, acompanhado de actings preocupantes e de sensações corporais, como sintoma de despersonalização e o sentimento de somatizações. Para isso, minha gente, é importante que o analista tenha a capacidade de continente. Baseando-se no analista, de acordo com a Escola de Chicago, deixa eu dar um jeitinho aqui também, que a imagem aqui eu preciso mexer. Aí está. Só mais um instantinho. Ok. Deixa eu voltar aqui, que eu avancei um pouquinho. Entender como é que foi também explicado isso na Escola de Chicago. Foram estudadas e descritas 7 doenças psicossomáticas, atribuindo a cada uma delas uma especificidade psicogênica. São os fatores desencadeantes da asma. E assim várias outras. São desencadeantes também de várias outras doenças. Asma brônquica, úlcera gástrica, artrite reumatoide, retocolite ulcerativa, tireotoxicose, hipertensão essencial, hipertensão arterial. Um órgão ou uma função corporal sem distúrbio de natureza orgânica, nos estados psicossomáticos,
eles podem agir como se tivesse sido chamado a reagir psiquicamente a uma situação conflituosa, percebida como uma ameaça biológica. É como se o corpo procurasse se desembaraçar de uma substância tóxica. Mas essa toxicidade pode ser de afetos, afetos psicológicos, afetos mentais, sem a exposição a determinado veneno. Por exemplo, como na retocolite ulcerativa, é o intestino que se esvazia sem parar. A famosa diarreia. A função respiratória pode ser inibida na asma brônquica, em que o indivíduo é capaz de expulsar o ar de seus pulmões. Vanessa, parece que o seu recurso aí de conexão está com baixo desempenho, talvez possa cair. Aí se cair, me avisa que eu paro, tá? Eu faço uma interrupção. Tá bom, eu tô no carro aqui, tô chegando num lugar que tem Wi-Fi. Tá. A hipertensão arterial, é a pressão que está mais alta do que a normal. Você costuma fazer seus exames de vez em quando, olhar sua pressão arterial, Vanessa? Sim, costumo. Tudo certo por enquanto. Vai continuar, né? Sim, vai continuar. É importante a gente estar olhando de vez em quando, ver como é que está funcionando todo o nosso organismo, né? Mas aí nós podemos observar que determinadas situações provocam uma alteração na nossa pressão arterial. Se exames repetidos da pressão arterial, se forem repetidos, você faz hoje, amanhã, você faz a semana inteira, mostrarem que ela está 14 por 9 ou 140 por 90, 14 por 9, ou mais alta do que isso, está apresentando um quadro de hipertensão. O coração está fazendo força para poder bombear o sangue na circulação sanguínea. E às vezes nós não sabemos por quê. É emocional. É psicossomático. A pressão arterial elevada ou baixa gera complicações à saúde. Então, vejamos. Hipertensão. 14 por 9, ou 140 milímetros por IG, era sistólica. Tá? 14 significa sistólica. 9 significa diastólica. A sistólica é aquela pressão que o coração faz para jogar o sangue na circulação sanguínea. Ele empurra, ele bombeia. A diastólica é a força de sucção que ele faz para trazer o sangue que já está circulando lá pelos pés. Já é o sangue já com contaminações. A sistólica está jogando sangue limpo, oxigenado. A diastólica está puxando o sangue que já tem monóxido de carbono. Está contaminado. E assim, vai passar pelo processo do pulmão, oxigena, e novamente, a sistólica vai empurrar. Esta alteração é extremamente importante que seja equilibrada. Uma tensão normal é 12 por 9. Uma pré-hipertensão, 12 a 13,9 por 8 a 8,9. Não é ainda tão séria, mas é uma pré-hipertensão. A hipotensão, pressão baixa, geralmente ocorre nas mulheres. As mulheres têm muito mais tendência à hipotensão. Geralmente, a tensão arterial de uma mulher, ela oscila de 11 a 7, 11 a 6. Mas se ela for inferior a 9 por 6, ela está confirmando uma hipotensão. É perigosa. Pode provocar desmaios, dá aquela sensação que não tem força. Então, tudo isso a gente precisa observar. Observar conosco, aprender a controlar também, observar como é que nós estamos agindo. E nós podemos observar isso também quando nós estamos tratando de uma pessoa.
e perguntar a ela, quando a gente vai fazer a anamnese, se ela sabe da pressão arterial dela. Um grande número de pessoas não tem a mínima ideia, e nem o que significa. É muito difícil para o paciente psicossomático aceitar sobre a origem psíquica dos seus males. Muito difícil. Vocês falaram assim, isso é coisa da minha cabeça. Mas ele não entende que essa coisa da minha cabeça está mexendo com a mente que está provocando nele problemas de saúde, psicossomaticamente, afetando diversas partes orgânicas. Se ele aceitar que eu sou incômodo psíquico, ainda assim é de forma superficial. Um concordar cognitivo, sem a profundeza emocional. É muito vazio. O trabalho analítico demora em reverter essa situação. Os padecimentos somáticos deverão ser primeiro percebidos como dores mentais, para que possam, então, serem acessíveis ao trabalho analítico e promover um insight interno. Certos acontecimentos aparentemente externos, bastante carregados no aspecto emocional, são efetivamente os mesmos que já apareceram no estágio pré-catastrófico, nomeados pelo paciente como dores nos joelhos, nas pernas, no abdômen, nas orelhas, chamado pelos analistas de objetos internos, de acordo com Bion. Aí está uma foto de Bion também, que foi uma grande vertente freudiana. Bion foi formado em medicina, seu interesse na psicanálise foi sempre aumentando, e aumentou, que ele se tornou também um médico psicanalista. Ele se submeteu a um treinamento em análise, supervisionado também pela psicanalista Milene Klein, e foi pioneira no estudo da relação entre mãe e filho, na idade latente, que influenciou o pensamento de Bion. Ele foi psiquiatra no exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Esse pessoal da Segunda Guerra Mundial, realmente, esses gênios, eles sofreram um bocado, eles foram perseguidos, porque ele trabalhando em maneiras de melhorar a seleção dos oficiais e tratando vítimas, na guerra contra a Alemanha, naquela ocasião, Hitler, Bion, Wilfred Ruprecht Bion, nasceu em Mathura em 1897, na Índia. Faleceu em Oxford, Estados Unidos, em 1979. Teve que sair da Índia e ir para os Estados Unidos, a região que perseguia também os judeus. Ele foi psicanalista britânico, pioneiro do grupo. O pensamento de Bion enquadra-se no pensamento da escola da teoria das relações objetais. As mudanças e sensações dolorosas que provocam sofrimento. Quantas vezes a gente passa por situações dessas, a gente não percebe, não é, Vanessa? E dá aquela dor assim internamente que não sabe de onde vem. Mas essas mudanças e sensações podem ser provocadas também no analista pelo paciente, quando nós estamos atendendo alguém. São denominadas de sensação ou situação catastrófica, devido ao estado confusional e a ansiedade depressiva que isto possa provocar. É possível que no paciente somatizador isto venha acompanhado de actes preocupantes e de sensações corporais, ou seja, fazendo showzinho, como sintoma de despersonalização e o sentimento das somatizações que ele não entende o que é. Aí, então, um órgão ou uma função corporal sem distúrbio de natureza orgânica nos estados psicossomáticos podem agir como se tivesse sido chamado
a reagir psiquicamente a uma situação conflituosa percebida como ameaça biológica. E aí dispara um monte de confusão no organismo. É como se o corpo procurasse se desembaraçar de uma substância tóxica sem a exposição a determinado veneno. Por exemplo, nós vimos anteriormente, retocolite ulcerativa, é o intestino que se esvazia sem parar, a função respiratória pode ser inibida na asma brônquica, em que o indivíduo é capaz de expulsar o ar de seus pulmões. Doença muito comum. Fenômenos somáticos como esses tipos, exemplificados, são mensagens enviadas pelo psiquismo quando este sente ameaça pelo reaparecimento de acontecimentos dolorosos, culpabilizantes ou ameaçadores, cuja representação é lançada para fora do consciente. E aí a pessoa se descontrola, fica doente e não sabe por quê. Ao mesmo tempo em que essas reações possam pôr em perigo a vida do indivíduo, também o protegem de um dano psíquico. Porque uma reação está colocando que uma reação é um sintoma. Algo está acontecendo. Então, ele vai procurar se tratar. Está acontecendo fisicamente? Essa reação, ela é automaticamente realizada em todas as pessoas. No caso, a pele, por exemplo. A pele está intimamente ligada a um sentido de identidade. Uma vez que este depende da capacidade do sujeito de se reconhecer na peculiaridade de sua forma. Portanto, a forma que o indivíduo tem, aspecto dele, é portadora de sinais que remetem a significados fundamentais do próprio ser e que podem ser captados na análise de sua apresentação. Aqui a gente pode fazer uma brincadeira quando conversamos com uma pessoa para fazer um teste de verificar que reações são provocadas automaticamente. Reações que são independentes, involuntárias. Você pode experimentar. Encontrar com uma pessoa, você olha para ela e pode falar assim: você está passando mal? Ela vai se assustar. Não. Como você está com um aspecto que você está abatida? Observa a reação. Reação involuntária. Então, não devemos utilizar essa forma que eu falei aqui agora, não. É melhor encontrar com a pessoa. Como você está bem? Que visual bom que você está apresentando. Aí sim, nós estamos colocando uma reação. Ela pode estar mal, mas ela pode falar assim para você: nossa, você acha? Eu estava me sentindo mal? Não, estou vendo que você está com uma aparência muito boa. E imediatamente começa a ter reações pelo poder da palavra. A psicologia analítica, desenvolvida por Bion, entende que a doença, como parte do desenvolvimento autorregulador da psique, discute a natureza simbólica da pele e suas expressões patológicas. A pele é de extrema importância, tanto do ponto de vista anatômico quanto psíquico, devido às suas características de proteção, delimitação e troca com o meio exterior, constituindo-se no maior órgão do corpo humano. Existem expressões comuns do dia a dia, que já ouvimos tantas vezes. Hoje eu estou à flor da pele. Aí tem títulos assim: aquele filme é a flor da pele. Aquele teatro é a flor da pele.
A fulana está à flor da pele. É uma questão de pele. Não queria estar na pele dele, dela. São processos de identificação de um outro, contido nestas falas, sendo a pele uma camada externa do corpo, que proporciona sentimentos do outro em relação a si mesmo. Muito fácil, portanto, haver uma contratransferência. A psicologia analítica entende que a doença, como parte do desenvolvimento autorregulador da psique, discute a natureza simbólica da pele e suas expressões patológicas. A pele é de extrema importância, tanto do ponto de vista anatômico quanto psíquico, devido às suas características de proteção, delimitação e troca com o meio exterior. Ela se constitui o maior órgão do corpo humano. A pele, em sua constituição, está assim dividida. Epiderme constitui a camada mais superficial, cuja principal função é a regulação da passagem de substâncias químicas e infecciosas para a derme. Então, ela filtra. Por isso que nós temos que proteger também a pele em ambientes poluídos, principalmente do rosto. Proteger contra a luz. E já no sonho, os traços minésicos adquirem valor representativo, propiciando novas ligações para as excitações que o organismo vai solicitando. O sonho exerce uma função de proteção diante do excesso, de guardião, da maturação e dos processos de individuação. A gastroenterologia, com essas fantasias ligadas à oralidade, que acompanham a ingestão e metabolização de alimentos ou medicamentos, as fantasias da analidade, que se manifestam nos problemas de diarreia, prisão de ventre. Da mesma forma, acontece na cardiologia, quando facilmente são identificados sintomas cardiológicos ligados aos temores de morte, ao temor de doença, ligados à ansiedade. A prática clínica nos tem mostrado que grande parte das manifestações somáticas podem ter como componentes básicos uma forma primitiva de expressão e de defesa. Culpa, sentimentos de culpa. Quantas culpas que as pessoas carregam de coisas acontecidas no seu passado. Ainda hoje eu enviei nos grupos um vídeo. Não abra a porta do seu passado. Ele já foi, ele não interessa mais. Mas se ele está te incomodando, é porque há uma catequização da sua libido, dos afetos recebidos naquela ocasião. É necessário reconhecer para conseguir jogar isso fora. É lixo que as pessoas carregam dentro delas. O indivíduo aprende a falar e se defender com o corpo. Com o corpo, ele obtém atenção e cuidados que necessita. Com o corpo, ele exprime desejos e fantasias. Com o corpo, ele enfrenta as situações estressantes e, muito provavelmente, com o corpo, ele recrimina e se culpa. É só olhar na cara da pessoa. A expressão que ela está com aquele sentimento de culpa está se recriminando. Quantos que vêm conversar na sessão de psicanálise? Eu errei, eu tenho que pagar pelo meu erro. Que coisa, como carrega isso? Não tem como pagar pelo erro, porque o erro já foi.
Ele precisa entender que aquilo não volta mais e que sirva de experiência para não repetir o mesmo erro. A utilização do corpo como meio de autopunição merece um destaque especial por sua característica psicodinâmica. Quando ele fala uma psicodinâmica, é aquela dinâmica que a psique faz reagindo com todo o nosso organismo, reage com todo o nosso sistema nervoso. Essa situação representa uma reação e defesa ao estresse interior proporcionado por algum conflito íntimo que fica carregando inutilmente. E com isso ele sofre. Tratei de um caso interessante uma vez, um assessor financeiro de uma grande empresa, homem de extrema confiança, de tantos anos trabalhando na empresa, e que ele mesmo me relatava que a diretoria era muito relapsa, muito desorganizada. E, uma certa ocasião, ele teve uma tentação, ele desviou uma pequena quantia de dinheiro que ele estava apertado, precisando, algo assim em torno de R$ 3.000, não foi nada assustador pelo movimento que ele fazia de milhões. Ele estava carregando isso dentro dele, com o sentimento de culpa que ele tinha que pagar pela culpa dele e medo de perder o emprego. Ele saiu de férias e foi passear. Chegando ao local do passeio, ele entrou em crise. Estava ele e a esposa. Quando ele entrou no hotel, ele se sentiu mal. Ele teve que cancelar a viagem e ele voltou para a casa dele. E quando ele voltou para a casa dele, logo em seguida me procurou. Aí foi quando ele me fez essa revelação. Então, quando pudemos fazer uma ressignificação do que aconteceu, do que ele fez, foi uma situação, uma circunstância. É utilizar essa experiência para que não se repita e que ele é uma boa pessoa, uma pessoa correta, foi uma tentação, um deslize naquela ocasião. Uma situação que estava vivenciando. Então, por isso ele estava se impondo ao sofrimento. Que coisa, né? Estragou as férias dele. Um sentimento lá de um passado bem distante. Muitas vezes ficam evidentes as condutas mórbidas ou autodestruidoras de pacientes politraumatizados, que aí passam a ser portadores de diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite, asma crônico, hipertensão arterial crônica, úlceras varicosas, como se elas agissem de forma a agravar as suas próprias doenças. Descuidados, abusam da dieta, fumam, comem salgado, salgadinhos. Adoram, como o pessoal fala, adoro porcaria. Andam demais inconsequentemente, também tem que ter uma limitação. Mas isso não quer dizer que todos os portadores dessas afecções exibem mau comportamento autodestrutivo, mas os seus frequentes deslizes em relação aos cuidados terapêuticos que deveriam tomar apontam para uma forma inconsciente de perpetuar uma doença como forma de manter um alto flagelo. Eu tenho que pagar pelo meu pecado, alto flagelo. Devido às pressões culturais e sociais, surge a ambivalência na mulher em relação à maternidade. Característica da mulher, chega a determinada fase da vida, ela tem aquele desejo imenso de ser mãe, porque é ela que vai gerar um bebê.
É da natureza humana. Oba, apareceu tua imagem, que legal. Que bom, devagarzinho vai melhorando. O desejar e não desejar o filho, amá-lo e odiá-lo, caminham lado a lado na realidade interna e externa da mãe. Se ela foi desejada ou não quando ela foi fecundada, caminho também acompanhando a mãe na vida adulta, que vai ser mãe de outro jeito, que quer dar amor para o seu filho, mas ela não recebeu amor e com isso ela sofre. Que muitas vezes muda o seu papel, abafa desejos, como modo de minimizar a culpa que possa estar sentindo. Eu tenho o caso de uma paciente que vem trabalhando, ela fez todo o trabalho comigo da pré-concepção, da fecundação, da gestação, e agora tem uma filhinha de 1 ano e meio. Muito legal. Mulher inteligente, estuda, compreendendo todo o sofrimento que ela teve, que a sua mãe não teve com ela, que seu pai não teve com ela, que foi terrível e que se manifesta hoje com medo, um medo apavorante de que a filhinha possa passar pelo que ela passou com os pais dela. Mas, no entanto, os pais são os avós. E aí, ela vai na casa dos avós e recebe os avós em casa. Aí a mãe, uma ocasião, última vez que ela fez terapia comigo, a mãe disse assim para ela: eu, se eu fosse inteligente, eu nunca teria um filho na minha vida. Eu era burra. Que coisa, como isso machuca. Isso castra também, né, professor? Castra o desejo natural, né, da vida, assim, né, a tendência natural da vida. Aí sabe o que eu falei para ela? Ah, é, mãe? Sabe o que você poderia ter falado para sua mãe? Ô, mãe, mas a transa estava gostosa? Por que teve filho? Porque não se cuidou, mas o tesão estava grande e a transa foi boa, né? Aí engravidou. Aí agora que engravidou, que merda, engravidei! É isso, mãe. Para ela se livrar disso, para ela poder ressignificar a vida dela, para entender a ignorância da mãe, a falta de amor, que foi tão somente sexo. E tá tão generalizada essa fala, né? Tem uma atriz que agora recentemente falou na rede social, numa revista bem famosa, que ama as filhas, mas não ama ser mãe. Então, pensa, as filhas, se um dia tiverem acesso a isso, foi uma declaração pública, né, da mãe, todos saberem que ela não ama a maternidade, não ama ser mãe e tudo mais, né? Então, aí se manifesta toda essa dor na vida adulta, 40 anos, 50 anos, 60 anos. É impressionante, né? E como ela teve esse cuidado de ver aquele desejo, ela quer ser mãe. E, de fato, tem uma menina que é uma coisinha linda. Ela se preparou para ser uma mãe, mas uma mãe com conhecimento, com responsabilidade. O que a outra não, a outra só abriu as pernas e vamos lá, porque o negócio está bom. E aí foi rejeitada. A outra não desejou o filho. Essa mãe de agora desejou o filho. Ela quis o filho. É uma filha. Então, o desejar ou não desejar o filho, amá-lo e odiá-lo, quantas mães que odeiam o filho? O que que eu faço agora? Essa criança tirou minha vida, eu não faço mais nada na minha vida. Eu não posso sair, não posso ir para balada, não posso ir para tal lugar, não posso viajar. A minha vida todinha para ela agora. Que coisa, né? Aí passa a odiar a criança. Tudo isso caminha lado a lado na realidade interna e externa da mãe e também do pai, que muitas vezes muda seu papel, abafa desejos, como um modo de minimizar
a culpa que possa estar sentindo, a culpa por ter tido um filho. Há pouco tempo, também tratando de uma mãe adotiva, ela com culpa porque ela adotou, só que o filho agora está com 17 anos, está numa fase crítica da adolescência, querendo encontrar a sua personalidade, que ainda está naquele conflito. E aí ela estava triste, assim, com culpa. Mas será que nós erramos ao pegar esse menino quando ele tinha 8 anos de idade? Porque muita coisa não poderia ter feito, que a gente não fez, vem arrependimento. Como é duro, né? Tem que trabalhar isso, porque começa a sentir algo que vai incomodando a vida dela. A psicanálise situou o psiquismo em relação imediata com os instintos, os quais procedem diretamente do corpo somático, chegando à concepção de um psiquismo como aspecto do corporal, capaz de influir diretamente e com precisão nas funções do organismo, no estado emocional, na depressão, na autoestima, na qualidade de vida. Freud tirou essas conclusões. Eles obteve com o estudo das neuroses, considerando que nestas costumam coexistir sintomas de índole orgânica ao lado dos funcionais. Sintomas funcionais, sintomas orgânicos. A Escola de Psicossomática de Paris, através de seus psicanalistas, cunhou a expressão pensamento operatório para designar o estado mental de certos pacientes como somatizadores. O que são pensamentos operatórios? São aqueles pensamentos que fazem você operar um punhado de coisas na sua mente e, com isso, somatizar. Pensamentos operatórios são terríveis na vida da pessoa. Ao postular sobre o que se passa na neurose de angústia, pensamento operatório, neurose de angústia. Algo vai acontecer, pensamento operatório. Por causa disso, por causa daquilo. O que será que vai ser? Como será? É comum o psicanalista iniciante, o estudante, está pensando assim, está na primeira ou na segunda aula, como será que vai ser quando eu tiver que trabalhar com paciente piloto? Como é que eu vou fazer para trabalhar com paciente piloto? Está no primeiro módulo, paciente piloto é liberado no 14º módulo. Ansiedade. Como é que eu vou fazer? Eu tenho medo. Não entende que no processo do desenvolvimento do nosso curso de psicanálise, vai trabalhar tudo isso para, quando chegar naquele ponto, estar preparado para começar a viver esta maravilha do paciente piloto. E com isso somatiza. Alguns desistem. Ao postular sobre o que se passa na neurose de angústia, que isso provoca angústia, Freud assevera que o ego não consegue conter e processar a demanda de uma carga excessiva ou de uma carga penosa de sentimentos e pensamentos operatórios, correndo então a agir em vez de pensar. Foge. O pensamento operatório não deve ser entendido como um mero desdobramento do impacto causado pela ocorrência de uma somatização, segundo esse raciocínio, e sim como foi um fator associado ao adoecimento. O pensamento operatório eu tive também quando estava estudando psicanálise em São Paulo. Estudava em São Bernardo do Campo e eu morava em São José dos Campos. Não tinha os recursos de hoje,
As aulas eram feitas com flipchart. O máximo que tinha era um retroprojetor. Não existia esse recurso da tecnologia. E com isso eram longas. E eu tinha que ir para São Paulo, ficava lá em São Bernardo do Campo, quinta, sexta e sábado. Sábado, final do dia, vinha embora. Tinha que arrumar um hotel, enfrentar aquele trânsito maravilhoso, desgastante, e eu tinha minha atividade empresarial em São José dos Campos. No sábado, eu vindo depois da aula, pela estrada, sábado à tarde a estrada já é livre, tranquilo, vem aquele pensamento operatório. Oh, eu não estou entendendo bulufas. Eu não entendi nada. Ah, para que eu estou fazendo isso? Eu podia estar namorando, podia estar pescando, podia ter ido na praia, podia ter querido fazer um churrasco com os amigos, podia estar fazendo uma happy hour. Eu estou aqui fazendo isso. Pensamento operatório destrutivo. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir. Aí depois vem outro pensamento operatório, depois que chegar lá. Pô, mas por que eu fui escolher esse curso? Eu fui escolher esse curso porque eu quero entender o que acontece comigo. Eu não pretendo ser um psicanalista. Eu quero resolver as questões pessoais que eu estou passando, que eu estava num momento muito ruim. Então eu vou continuar. E continuei. Nos formamos, naquela ocasião, 3 anos, e aí me convidaram para participar da fundação da Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba, na qual eu fui diretor até vir embora para cá 13 anos atrás. Aí começa a tomar gosto. Pensamento operatório, tem que tomar cuidado com isso. Percebe? E muitas vezes esses pensamentos paralisam, né? Paralisam Então é comum, nossa continuidade. existem. Travou um pouco a sua internet. Você está me ouvindo? Tá? Ok. Tô ouvindo. Normal aqui para mim. Ficou claro que esse pensamento operatório, olha esta imagem, ó. Ele não deve ser entendido, portanto, como mero desdobramento do impacto causado pela ocorrência de uma somatização. Segundo esse raciocínio, e sim como um fator associado ao adoecimento mental e adoecimento do corpo. O pensamento operatório, em sua etiologia, é um modo de funcionamento psíquico que se encontra intimamente relacionado a desarmonias afetivas ocorridas na primeira infância, em virtude do desempenho inapropriado, tanto pelo excesso como pela falta, ou insuficiência da função materna, da função paterna, o abandono, a rejeição, as agressões psicológicas, as agressões físicas ocorridas na infância. Os indivíduos operatórios, na maior parte dos casos, foram educados por mães autoritárias ou deprimidas, negligentes, superprotetoras, ou que por um motivo ou outro não se mostraram capazes de proteger seus filhos das tensões que os acometeram no início da vida. Quando nós falamos mães, não é só a mãe, não. Os cuidadores, os pais. Com isso, desenvolve outros aspectos. Alexithymia. A alexithymia é a dificuldade dos pacientes somatizadores
conseguirem fazer uma leitura de suas emoções. A palavra alexithymia quer dizer privação. Lex, leitura. Thymus, glândula, responsável pelo humor. A alexithymia, além de impossibilitar a pessoa de fazer uma leitura das suas emoções, ela também começa a manifestar aspectos somatizadores. Na causa da alexithymia existe um substrato neurofisiológico, as dificuldades de simbolização das vivências emocionais, a qual resultaria de uma falha das conexões neuronais entre o sistema límbico do cérebro, que é responsável pelas emoções, e o córtex cerebral, que tem capacidade de síntese das percepções, julgamentos e antecipação das ações. Em lugar de reprimir as pulsões do id, como sucede com os indivíduos neuróticos, ou de denegar, como ocorre com os indivíduos perversos, ou mesmo forcluir, é um termo utilizado por Lacan, como acontece no paciente psicótico, deixa isso de lado. Os pacientes somatizadores utilizam do pensamento operatório, ou seja, há um superinvestimento da libido em tudo que existe concreto, como principalmente em seus sistemas corporais. É como se esses fizessem um curto-circuito direto entre as suas angústias e seus sintomas corporais sem passar pelo pensamento. O termo emoções negativas se refere a emoções que produzem uma experiência emocional desagradável, como, por exemplo, a ansiedade, a raiva e a tristeza. Corrói o ser humano. A ansiedade destrói a vida humana. A raiva, então, é o veneno da alma. E a tristeza vai para a depressão, o desejo de morrer. As emoções positivas são aquelas que geram uma experiência agradável, tais como a alegria, a felicidade ou o amor, emoções positivas. Nós falamos bastante agora há pouco sobre aquela criança desejada e não desejada, a importância que isto leva na formação de um adulto equilibrado. As emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-las. Duas pessoas se encontram, tradicionalmente, oi, como vai? Outra responde, tá mais ou menos. Não, hoje tá ruim. Puta, esse tempo tá ruim demais. Que calor, que frio. Emoção negativa. Quando se aprende a trabalhar isto, porque nós temos que desenvolver a nossa linguagem interior, que é a neurolinguística. Que maravilha de frio, eu vou poder colocar aquele casaco que eu tinha guardado, que é aquele casaco tão bonito, vai ficar elegante, vai ser tão gostoso. Eu vou poder tomar aquela sopa quentinha, gostosa. E está o calor? Que maravilha, esse final de semana eu não tenho compromisso, eu vou poder ir para a praia, curtir esse calor, entrar naquele mar gostoso. Emoções positivas. As emoções positivas e negativas elas vão surgir principalmente nas mulheres. Característica feminina, a TPM. Em períodos de estresse, quando as pessoas desenvolvem muitas reações emocionais negativas, é mais provável que surjam certas doenças relacionadas com o sistema imunológico. Fica doente, vem dor de cabeça, vem diarreia, vem depressão, aparecem problemas na pele.
Como é o caso, gripe. Sistema imunológico enfraquecido, herpes. A herpes está latente, aparece a herpes. Herpes genital, herpes nos lábios, diarreias, ou outras infecções ocasionadas por vírus oportunistas. O bom humor, o riso, a felicidade ajuda a manter e recuperar a saúde. Dentro das emoções negativas, uma das reações emocionais que mais se tem estudado é a ansiedade. Este é um estado emocional reconhecidamente associado a múltiplos transtornos. As pessoas potencializam nas palavras. Vem no almoço, temos um buffet, aí um diz, oba, tem jiló. É uma delícia. Detesto jiló, odeio jiló. Percebe a diferença de um do outro? Uma segunda emoção negativa poderosa é a raiva, que tem estreita relação com transtornos cardiovasculares, porque te altera totalmente a sua circulação sanguínea, altera o batimento cardíaco e altera a movimentação da energia cerebral. Ansiedade pode ser considerada como uma reação natural, que se produz diante de certos tipos de situações nas quais a pessoa necessitaria de recursos adaptativos extras. Imagine, toda semana eu dou aula, turmas diferentes. Temas psicanalíticos avançados, iniciais, do meio. Imagine se eu ficar com ansiedade, nossa, não, hoje eu vou dar aula. Ah, eu tenho aula hoje. Quanto será que vão na aula hoje? Não interessa. Eu vou fazer aula de qualquer maneira. Como está acontecendo aqui agora, né, Vanessa? A situação... Verdade. Mas muito tranquilo. E fazendo ela como se todos estivessem presentes. Aliás, tem um aspecto maravilhoso que nos permitiu fazer com que isso ficasse mais agradável, ficasse mais ameno, foi quando surgiu a pandemia, porque antes era tudo presencial, e o presencial não é gravado. Então, quem perdia a aula presencial ficava numa dificuldade muito grande de recuperar. E hoje não. A aula é gravada, por algum motivo você não pôde assistir, como foi o seu caso também, você recebeu o link com a gravação, não é? Então, não gera ansiedade. São todos adultos, são pessoas que têm as suas vidas profissionais, as suas vidas familiares, e tudo pode acontecer. As situações onde se desencadeia a reação da ansiedade têm em comum, em geral, a previsão subjetiva de possíveis consequências negativas para uma pessoa. Mas a positiva também gera ansiedade. Tomara que aconteça logo. Eu não vejo a hora de amanhecer, que eu vou viajar. E assim, eu enviei para vocês um teste. Um teste de ansiedade. Você recebeu, Vanessa? Recebi, eu só não fiz mesmo, porque eu não tinha acessado a aula anterior, né? Mas é referente a essa aula agora, né? Então, no teste de ansiedade, para entender, você vai dar uma nota. A nota 5 é quando você diz, frequentemente eu sou assim. A nota 3, regularmente, nem muito pouco, e pouco afetado por isso. E a nota 1, raramente, praticamente, não foi afetado por isso. Cansaço físico experimentado no final do dia. Você vai dar uma nota. Pensamentos e preocupações com tarefas e compromissos. Vai dar outra nota. Dormir, ter insônia, alterações do sono, sono incompleto. Vai dar uma nota. E assim, vai puxar um total. Nesse total, você depois vai ver a sua análise. 40 a 50 pontos.
Alto nível de estresse e ansiedade. Que coisa, não? Aí tem que fazer o quê? Buscar diminuir as suas tensões com maior distração e lazer para compensar os efeitos nocivos do estresse. 30 a 40 pontos. Acima do normal. Buscar compensações de lazer. Diminuir as preocupações diárias. Evitar um acúmulo de desgaste, prejudicando seus relacionamentos e sua saúde. De 20 a 30 pontos. Estresse e ansiedade média, normal. Em relação ao padrão habitual, as atividades cotidianas trazem uma necessidade de investir energia e nem sempre todos os resultados são perfeitamente atingíveis em todo o tempo. Aí isso não te gera ansiedade quando você está com esse pensamento operatório tranquilo dentro de você. 10 a 20 pontos, estresse abaixo do normal, em relação ao padrão habitual. Mostrando que consegue atingir seus objetivos com satisfação e prudência, não prejudicando resultados, facilitando com mais frequência os resultados positivos. Nos estresses positivos no relacionamento, mantendo a saúde em níveis adequados a ótimo. Qual será o seu nível? O meu eu sei. O meu está aí, nesse ponto verde aí. 10 a 20. Teste realizado algumas vezes. E é assim mesmo que eu encaro a vida. De 0 a 10 pontos. Nível de estresse e ansiedade muito abaixo da média. Indicando pouca energia para assuntos cotidianos que podem prejudicar o interesse em novas metas ou desrealização com a vida. Uma pessoa em altos níveis de ansiedade, durante tempo prolongado, seu bem-estar psicológico se encontra seriamente prejudicado. Os pensamentos operatórios são muitos. Pegando fogo. Seus sistemas fisiológicos podem se alterar por excesso de solicitação. Portanto, diminui suas defesas. O sistema imunológico pode ser incapaz de defender o organismo e seus processos cognitivos prejudicados, provocando uma diminuição do seu rendimento diário. E chega ao final do dia, está cansado e não conseguiu realizar nada. Por isso que eu falo da técnica de 80-20. 80-20 quer dizer o seguinte: a maioria das pessoas, elas consomem 80% da energia diária e não conseguem realizar 20% das coisas que precisam realizar. Quando então entende que isto é um estado de ansiedade causado pelo pensamento operatório, existem técnicas que podem ser adotadas para inverter essa situação, para que, com 20% da sua energia diária, você possa atingir 80% dos seus resultados. A evitação das situações que provocam essas reações ansiosas pode comprometer, portanto, a sua vida socioocupacional, sua vida social e a sua vida ocupacional, a sua vida particular, a sua vida ocupacional, a sua vida amorosa, a sua vida sexual e a sua vida na sociedade. Transtornos psicossomáticos ou psicofisiológicos, a mesma coisa. Dores de cabeça, dores nas costas, uma dor nas costas, não sei por quê. Arritmias cardíacas, meu coração dispara. Certos tipos de hipertensão arterial.
moléstias digestivas podem ser produzidas por uma excessiva ativação das respostas fisiológicas do órgão ou sistema que sofre lesão ou disfunção cardiovascular, respiratória e assim por diante. Uma espécie de disfunção do órgão ou do sistema orgânico pode trabalhar em excesso por muito tempo. A ansiedade, apesar de ser considerada uma reação emocional normal, está aí o bichinho da Era do Gelo, com essa expressão de ansiedade fantástica, essa expressão conseguiram colocar nessa animação, que surge como resposta do organismo diante de determinadas situações, quando tem sua frequência, intensidade ou duração excessiva, passa a se tratar de uma ansiedade patológica. Patológica quer dizer doença. Psiquiatricamente, a presença de forte estado ansioso não somente pode ser a base dos denominados transtornos de ansiedade, que é a base da psiquiatria, também a base da psicanálise, também a base da psicologia. Transtorno de ansiedade provoca emoção e provoca problemas orgânicos. A psiquiatria, portanto, vai passar medicação para mexer com a parte orgânica. A psicologia vai trabalhar comportamentos. A psicanálise vai trazer para a consciência a causa do transtorno de ansiedade. Aí, quando vem a consciência, a pessoa sabe o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, e pode resolver o que fazer com aquilo. É nesse ponto que eu recomendo assistir O Mito da Caverna de Platão, Matrix. Mito da Caverna de Platão, Matrix. Que lá no final, o Matrix, ele tem duas escolhas para fazer. A pílula vermelha e a pílula verde. A pílula verde é para ele aliviar as dores e continuar como ele está. E a pílula vermelha é para ele enfrentar as suas dificuldades, entendendo que vai ter que lutar muito para superá-las e se resolver. Isso, psiquiatricamente, a presença de forte estado ansioso, não somente pode ser, portanto, esta base dos transtornos de ansiedade, mas estar associada frequentemente à depressão. Por isso entra com recaptadores de serotonina, ou inibidores. Transtornos, assim provocam assim, transtornos cardiovasculares. Doença arterial coronariana. Hipertensão arterial. Arritmias. Transtornos respiratórios. Asma brônquica, síndrome da hiperventilação, rinite alérgica. Transtornos endócrinos. Ou hipotiroidismo. Doença de Addison, cansaço ou tontura após levantar. Síndrome de Cushing, alterações das glândulas paratireoides, hipoglicemia, diabetes, transtorno de gastrointestinais, transtornos esofágicos, dispepsia, úlcera péptica, síndrome do colo irritável, colite ulcerosa, doença de Crohn, pode provocar câncer. A doença de Cushing é a síndrome do Cushing que resulta de excesso de produção de hormônio adrenocorticotrópico, geralmente secundária e adenoma hipofisário. Os sinais e sintomas típicos incluem face em lua, obesidade no tronco, hematoma fácil e pernas e braços finos. Ganho de peso ao redor do tronco,
Quantas pessoas que a gente vê assim não sabia por quê, né? Depósito de gordura ao redor do rosto e a parte superior das costas. Perda de gordura dos braços e pernas. Transtornos dermatológicos. Prurido, hiperidrose, urticária, dermatite atópica, alopecia areata, psoríase, herpes, vitiligo, tudo provocado por ansiedade. Dor crônica, lombalgias, cefaleias, dor pré-menstrual, fibromialgia, que é um sofrimento terrível quem tem fibromialgia, e o problema é psíquico, reumatologia, artrite reumatoide, transtornos imunológicos, lúpus, que dizem que é incurável, depressão imunológica inespecífica. Com o crescente reconhecimento da implicação de fatores psicológicos ou emocionais no desencadeamento ou no agravamento da maioria das enfermidades orgânicas, as tabelas citadas agora há pouco acabam perdendo totalmente o seu valor. Quanto mais avançam os meios de investigação da patologia, mais se evidencia a relevância dos fatores psicológicos na etiologia e desenvolvimento de um grande número de doenças, até então não consideradas como psicofisiológicas, ou seja, psicossomatizadas. Ataque de pânico. Crise súbita de sintomas de apreensão, medo intenso ou terror, acompanhados habitualmente de sensação de morte iminente. Aparecem também durante esses ataques sintomas como palpitações, opressão, mal-estar torácico, sensação de sufocamento, medo de perder o controle, medo de ficar louco, zero ataque de pânico. Relembrando um caso de uma executiva gerente de um banco, aqui em Itajaí. Ela é de Brusque, mas estava lotada na agência aqui de Itajaí, um banco muito importante. Estudante de economia na faculdade em Brusque, economia e administração. E ela me procurou, uma mulher de seus 33 anos. Pânico. Ela não conseguia mais passar em frente à faculdade. E ela sofria de pânico quando ela chegava para o trabalho. Como é que ia fazer? Mas ela era gerente. Ela tinha que lidar com pessoas. E começamos a buscar associação livre, ouvindo a história dela, ouvindo a história dela. Até que chegou um momento em que ela falando, eu fiz uma pontuação, alguma coisa que lhe deu pavor quando criança, mas eu não disse a idade. Aí ela falou, piscinique. Eu, caramba, eu não tinha ouvido ainda essa palavra, piscinique. Já é? Quer me contar? Ela começou a contar, mas ela se assustou, ela parou. Nossa, que medo, que medo, que medo. Aí eu fui pesquisar o que era piscinique. Na verdade, é Pelsnickel. Existe em Guabiruba, ali pertinho de Brusque, a Sociedade do Pelsnickel. Todo final de ano, eles fazem um evento muito grande lá. O Pelsnickel era ajudante do Papai Noel. O Papai Noel não é esse Papai Noel que nós temos. Era o primeiro Papai Noel que não se vestia de branco. Ele tinha suas esposas.
E o Pussenickel eram os ajudantes do Papai Noel na cultura germânica, de que quando está chegando esta época, o Pussenickel vai na frente com correntes, aquele monstro feio do mato, aquele bicho do mato, batendo as correntes para pegar as criancinhas que foram mal educadas, as criancinhas que foram mal criadas, as criancinhas que não foram bem na escola, que não obedeceram ao papai e à mamãe. A educação pelo medo, não pelo amor. Que coisa impressionante, manifestando na pessoa na vida adulta. Eu até escrevi artigos sobre isso, e se você quiser ver, coloca lá, Sociedade Pussenickel. Você vai ver no YouTube. Eu cheguei a ver recentemente um vídeo deles, e realmente é bem assustador. Eu que sou adulta, fiquei pensando as crianças vendo aquilo. Manifestando na vida adulta. Eu fui pessoalmente lá assistir. Eu queria ver de perto. Eu acho meio traumático para criança. É traumático. Então, daí a gente confirma, caramba, tudo aquilo que se passa desde criancinha está refletindo na nossa vida hoje. E desenvolve outras situações, agorafobia, aparecimento de ansiedade ou comportamento de evitação de lugares, ou situações de onde escapar pode ser difícil ou complicado, ou ainda seja impossível conseguir ajuda no caso de se passar mal. Aglomerações. A fobia social, que se caracteriza pela presença de ansiedade clinicamente significativa como resposta a situações sociais. Atuações em público, medo de falar em público. E também pode dar lugar a comportamentos de evitação. Certa ocasião, eu fui numa formatura lá em São José dos Campos de nutricionistas. Eu estava lá fazendo uma exposição e vi uma das formandas que veio conversar comigo, estava num estado de nervoso, apavorada, porque ela ia ter que ir no auditório e lá no púlpito fazer uma apresentação com slides. E tinha um colega que ia manejar os slides. E ela estava apavorada. Ela estava dizendo que ela não ia conseguir. Ela tremia, suava. Eu vi a situação dela, falei, vamos fazer uma coisinha, vem cá. Vamos lá onde você vai fazer a sua apresentação. Aí chegamos lá no local, é aqui que você vai ter que falar? Sim. Então, vamos fazer assim, respira normal, fica tranquila, não tem ninguém te olhando agora. Olha aqui nesse auditório, olha um ponto qualquer, na altura das pessoas, um ponto qualquer. Olha para aquele ponto. Está olhando? Fixou o ponto? Tá. Então, agora que você fixou o ponto, você pode falar o que você tem a falar. Ela começou a falar. Ela falou, mas e se o cara errar os slides? Não tem importância. Tudo que você está falando são coisas que você sabe que as pessoas não sabem. Quem tem um olho na terra de cego é rei. Mas não fica olhando para a cara delas. Olha para esse ponto, dá a impressão que você está olhando para elas. Ela se tranquilizou. Daí a pouco ela veio me chamar de novo. Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Tinha umas 10 querendo que eu fizesse a mesma coisa. E fiz. E funcionou. Porque a pessoa fica nesse estado que está aí. Medo, medo, medo. A gente tem que saber superar sempre, entendendo que nós temos uma capacidade, nós temos um conhecimento, e que as pessoas que estão nos ouvindo não têm esse conhecimento. Outra que desenvolve esse transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Se caracteriza por obsessões que causam ansiedade, mal-estar significativos,
compulsões, cujo propósito é neutralizar a ansiedade, compulsão por qualquer coisa, compulsão por limpeza, mania de organização. Tem que estar tudo certinho. Se chega em algum lugar e vê que está desorganizado, aquilo irrita. Transtorno obsessivo compulsivo. Novamente, ansiedade. Tem que neutralizar a ansiedade. Essas obsessões são ideias involuntárias, recorrentes, persistentes, absurdas e geralmente desagradáveis, que aparecem com frequência e sem que a pessoa possa evitá-las. Pensamento operatório. As compulsões são comportamentos repetitivos, litúrgicos, que se realizam em forma de rituais. Quantos rituais que são colocados na nossa vida para que a gente possa ter determinado procedimento, acreditando que aquilo é que vai resolver a nossa vida e não é. O que vai resolver a nossa vida é resolver a causa, é resolver o problema, não ficar carregando conflitos. Diante da complexidade nesta conceituação da psicossomática, é bastante complexo, não é, Vanessa? O princípio unificador é o de que sempre exige um fator psicológico que determine uma influência essencial na etiologia da somatização, aliado à sensibilidade de uma área orgânica, que venha a funcionar como uma caixa de ressonância, variando de pessoa para pessoa. Esta imagem mostra claramente, né, essa questão energética que tem passando no nosso cérebro. Nós somos elétricos, eletrônicos, através dos neurônios, com descargas neuronais, com sistemas autônomos, sistema nervoso autônomo que reage diante de palavras, de situações visuais, de situações auditivas. E com isso, o corpo adoece, com ataque de doenças realmente biológicas e orgânicas, que aí afeta, portanto, também a mente. E esse conjunto fantástico do ser humano, bastante complexo, que nós podemos trabalhar para obter uma qualidade de vida mais equilibrada. Trabalho para nota. Artigo de no mínimo com 3 páginas e máximo de 5 páginas. Analisando o filme O Aviador, a sua escolha, com Leonardo DiCaprio, ou um filme Melhor é Impossível, com Jack Nicholson. Todos dois são ótimos. No Jack Nicholson, até aproveitar que está ali ele falando, está em inglês, eu fiz ali uma legenda em português, fazendo a tradução, que é bastante interessante, o toque que ele representou maravilhosamente com o prêmio Oscar nesse filme. Você me faz ser um homem melhor. Quantas pessoas nos fazem ser melhores? E quantas pessoas nos fazem ser piores? Dentro de todo o nosso sistema de relacionamentos. Famílias, amigos, parentes, colegas de trabalho. E com isso nos provocam ansiedade e pensamentos operatórios. Nós vamos aprender que é possível modificar isto a nosso favor. Próxima aula, 12 e 14 de julho, módulo 12, técnica psicanalítica 1. Vamos começar a fazer técnica de psicanálise. Muito obrigado, vou interromper aqui o compartilhamento e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho, Vanessa. Professor, foi muito legal, assim, já sabia de bastante coisa, mas foi realmente muito enriquecedor o conteúdo. Que bom. Você podendo assistir, então, a primeira parte da aula, vai se esclarecer mais ainda, tá? Eu imagino mesmo que vai ser mais completo, né? É uma complexidade, uma coisa fantástica. O ser humano é uma riqueza muito grande, não é, Vanessa? Sim, e saber que está tudo na nossa mão, né? Tudo depende de nós, né? Do nosso nível de consciência e tudo.
Por mais que saibamos disso, nós também somos afetados. Às vezes também perdemos o controle. Aí temos que buscar os nossos conhecimentos, Sim, entender verdade. esses conhecimentos que nós temos, só quem faz psicanálise é que tem. Entendeu? Verdade, verdade. E assim, o legal é que é ir aumentando o nível de consciência em tudo, né? Ao longo do caminho. Não significa que em algum momento a gente já vai ter vencido isso. Né? Acho que entender esse processo faz muito sentido para a gente. Né? Aí então você vai entender agora o porquê que quando começa um tratamento, ou quando começa o curso, eu falo de Fernão Capelo Gaivota. Porque quem vem para o psicanálise e torna psicanalista é um Fernão Capelo. Respeitando o bando como ele é. E não adianta querer ensinar o bando, porque o bando não quer aprender, ele vai te rejeitar, vai te criticar. Nós, portanto, temos que ser imunes à crítica. E também temos que nos livrar de crítica, porque a escolha é de cada um do ser humano. E vai entender o porquê daquela música com a letra maravilhosa do Lulu Santos, Como uma Onda. E assim é a vida. E a vida passa. É verdade. E respeitar a medida de cada um, né? A medida de entendimento, de escolhas e de desejo mesmo de resolver algumas coisas, à medida que você busca e te dá coragem para enfrentar essas situações que tem dentro da gente. Entendendo algo básico do ser humano, que é da natureza humana, o ser humano, ele é um ser desejante. Ele precisa desejar alguma coisa para ele ir para frente, para ele ter libido. E ele precisa ser desejado para ele se sentir bem. É a natureza humana. É o combustível, né? Falar de uma outra música, Cantando as Flores, né? Bem isso aí. Que diz assim, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Oh, quanta coisa para colocar na nossa mente, quanta coisa para a gente desenvolver na vida. E com isso também conseguir fazer que as pessoas entendam isso e elas modificam a vida delas se elas quiserem. Mas se elas não quiserem, não vai adiantar nada. Então, nós não damos conselhos, simplesmente mostrar metáforas que possam fazer com que ela entenda o que ela está fazendo com ela mesma. E só ela pode resolver. E perguntas, né? Perguntas realmente, eu acho que é a grande charada de tudo, né? Traz muita reflexão. Uhum. Algo mais, querida? Só isso mesmo. Eu vou colocar em dia ali o conteúdo e assistir o filme. Muito obrigado por sua presença. Foi uma alegria fazer particular hoje com você. Legal. Exclusiva hoje, né? Exclusiva. Uma boa noite, então. Muito obrigada. Final de semana está chegando aí. Bom final de semana. Boa noite, bom descanso, professor. Tchau. Encerrar. Uhum.